necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A Imeve oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 02 80. Imeve, porque proteger é cuidar. No aniversário da Unimed Campus, o benefício mais desejado do mercado vem com condições exclusivas. Contrate o plano empresarial este mês e garanta a isenção total na segunda mensalidade, além de carência zero para consultas e exames simples. Leve para sua empresa a segurança do plano de saúde que é líder de mercado. Contrate agora. WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campus. Há 35 anos, a escolha inteligente para o seu negócio. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 1º de junho de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast e logo mais, reprise na Plena TV. Também pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. No app da Folha, é só baixar aí na sua lojinha, instalar, seguir, curtir, compartilhar a nossa programação. Você está na Folha FM. São 7h05. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela audiência, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar. E a gente começa esta edição de hoje, como sempre, com a previsão do tempo. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para Campos hoje, a previsão é de máxima de 28 graus, mínima de 18. Agora que no centro da cidade faz com tempo bom, 19 graus, mínima de 18, máxima de 28. A probabilidade de chuva para hoje, sim, durante o dia, a previsão é que no iniciozinho da noite, final da tarde, né, pode
Garoá, aqui na área central da cidade. São 7h06 em Campos. O programa de hoje tem o prazer de receber Dr. Vitor Pimentel, médico, endocrinologista e professor da Faculdade de Medicina de Campos. Está aí com a gente nesta manhã. Nós vamos falar de um assunto muito importante e que pode estar afetando aí, né, muita gente neste momento, próximo a gente, inclusive, que é esse uso indiscriminado de reposição hormonal, de anabolizante, de medicamentos que têm fins curativos para aumentar aí a sua massa muscular. É um negócio impressionante como que esses caras conseguem descobrir, essas pessoas, né, conseguem descobrir uma forma de usar um determinado medicamento que é para aliviar uma situação, que é para fazer um tipo de tratamento, e aquele medicamento usado de outra forma para poder beneficiar, na sua ideia, o seu corpo e para poder fazer crescer. Perdemos aí recentemente, né, o Gabriel Ganley, um fisiculturista, um jovem influenciador de 22 anos, morreu sábado, dia 23, em São Paulo, e ele chegou, assim, vários cortes que a gente viu na internet, ele usando essas substâncias indiscriminadamente durante uma entrevista de um podcast, durante uma entrevista de uma rádio, por exemplo. Se ele tivesse na hora de usar, ele usava. Negócio muito complicado. Ele morreu de cardiomiopatia hipertrófica, que pode ser congênita, pode ser genética, né, também, pode ser hereditária, e aí, só que com detalhe, amplificada, potencializada, sei lá, a que grau, a partir do uso dessas substâncias. E aí a gente convidou o Vitor Pimentel para a gente falar muito sobre isso. Ele é endocrinologista, professor da Faculdade de Medicina de Campos, e ele vem trazendo a sua experiência, a sua expertise para a gente trocar essa ideia aqui nesta manhã. São 7h08 em Campos, e a gente vai falar também sobre essa coisa do Instagram, das redes sociais, que na verdade vem trazendo aí uma espécie de concorrência entre as pessoas desleal. Uma pessoa passa o dia inteiro na academia, se alimenta devidamente controlada, com bomba ou não, mas vamos colocar no natural, no shape natural. Só que ela tem a seu favor o tempo, que é o tempo todo treinando, tem a seu favor a alimentação controlada, acompanhada, e também pode ter a genética. Como é que eu vou me comparar com aquela pessoa que passa o dia inteiro na academia e eu só vou meia hora por dia? Como é que eu vou querer ganhar esse mesmo corpo e ter esse mesmo corpo? Principalmente, né, não é só homem ou mulher, não é isso não, é essa coisa de comparação, essa coisa injusta que é feita, né? Então, sem falar negócio de filtro, falar nada disso não, tô falando de gente que realmente maromba o tempo todo e, né, a gente acaba querendo concorrer com aquela pessoa. Tem gente que quer concorrer com aquela pessoa no sentido de ganhar esse mesmo porte físico. Vamos falar muito sobre isso. O Dr. Vitor tem residência médica na Clínica Médica pela Unicamp, em endocrinologia e metabologia, também pela USP em São Paulo, e parte da acadêmica atual, ele é professor da Faculdade de Medicina de Campos. Vitor, já o outro filho meu, o Vitor, quase já nasceu, só que ele tem o C, Victor, e João, que está lá também na Faculdade de Medicina. Vamos lá, rapidamente então aqui, só fazer a abertura do programa para a gente começar essa conversa, esse bate-papo, o que é e o que não é nessa conversa toda, permitido, proibido, o que as pessoas podem ou não fazer. Vamos entender melhor
assim, ou pelo menos ter uma ponta de entendimento do que é esse mundo, né? Cara, teve um campeonato, eu te mandei um vídeo, não sei se você chegou a ver, uma competição chamada Jogos Aprimorados nos Estados Unidos, e, cara, assim, onde o que era permitido? O uso de esteroides anabolizantes, total, e o uso desses trajes tecnológicos, como, por exemplo, na natação. E o que era o propósito ali dos patrocinadores e das empresas, né, construtoras, fabricantes desses trajes? Era quebrar recordes mundiais de velocidade, de várias provas, e somente um recorde foi quebrado, 50 metros livre de natação. O grego Christian conseguiu nadar menos de 21 segundos. Foi o único recorde. E os caras tudo bombados, sabe? Inclusive na velocista, na velocidade, né? Um dos participantes não tomava nada e conseguiu manter o tempo abaixo daqueles que usam o esteroide. Assim, o negócio foi em Las Vegas agora, isso tem 2 semanas, um negócio impressionante, e a gente quer entender isso. Essa competição, inclusive, não tem nenhum registro e não tem nenhuma validade para os órgãos oficiais. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui rapidamente essas manchetes aqui para a gente começar esse bate-papo. Vitor, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Nas manchetes do jornal Folha da Manhã, para a gente conferir aqui as últimas informações, grupo do prefeito de Macaé mira a Alerj e Câmara Federal. Com origem na pesca, presidente da Câmara Municipal busca a Alerj. Esteve com a gente aqui na última sexta-feira o Alan Mansur. Ele falou sobre as articulações em Macaé durante entrevista aqui na Folha FM. Ainda, parceria com o Elbert em ações e dobrada com Márcio a urna. Rebocador encalhado é prova viva de royalties a produtores. É o caso daquele rebocador que encalhou na Praia dos Campistas em Macaé e está sendo utilizado pelos políticos e pelos defensores aí da permanência dos royalties sem partilha, como um caso, né? E ali, você sabe, só de óleo, estava pesquisando, ele tem capacidade para 1.200.000 litros de óleo, só de combustível, fora outros óleos, outros materiais que utilize, que naturalmente, se vazar, pode poluir. E não é fácil tirar o rebocador de lá, não. A gente pensa assim, igual cinema, né? No cinema tem aquelas coisas que você coloca assim, um balão de um lado, um balão do outro, aí o navio sobe, o avião que caiu dentro d'água sobe e tal. Não tem nada a ver, muito complicado. Ele estava explicando aqui, não é fácil, né? Ele furou o casco, e para soldar aquele casco embaixo d'água, não tem como, tem que tentar uma forma de... Estou estudando um jeito de tentar resgatar, de tirar aquele barco dali. E enquanto isso, naturalmente, é explorado também o próprio prefeito de Campos, Frederico Paes, que é também da Ampetro, já comentou sobre o assunto. Ainda na Folha, ponte bloqueada há 3 meses e Estado anuncia contratação de empresa. Campista treina junto com a seleção brasileira. Garotinho em Campos com aliados a outubro. Comando Vermelho e PCC classificados como terroristas. E ainda aqui no jornal Folha da Manhã, Cláudio Castro desiste de disputa ao Senado. Enel deixa São João da Barra no escuro por cerca de 15 horas. E ainda Cultura em risco de perder 3 milhões de reais. Um desafio grande aí pela frente. No portal folha1.com.br, destaque aqui na página de hoje,
rolezinho. Rapaz, que doideira, hein? Os caras conseguiram, não pode fazer rolezinho de moto, fizeram rolezinho de bicicleta elétrica e usaram a pista da 28 de março, chegou a atrapalhar o trânsito, e as imagens mostram aí os caras empinando bicicleta, enfim, atrapalhando o trânsito, promovendo desordem. Isso aí vai ter que usar a inteligência para poder resolver esse problema. Homem esfaqueado próximo à rodoviária Roberto Silveira. Pré-candidato a governador, Garotinho reúne aliados em Campos. Americano vence o Serrano de virada no Cariocão na Série A2. Castro retira a candidatura ao Senado. E ainda, Dia dos Namorados, Copa e São João elevam expectativa do comércio de Campos. O CDL, destaca aí expectativa positiva com oportunidade de vendas. São algumas das manchetes que estão aqui no portal folha1.com.br. Deixa eu trazer o bom dia do Dr. Vitor Pimentel, que está com a gente aqui, endocrinologista, também com especialização em metabologia. Posso falar assim mesmo? Está correto? Pode, perfeito, claro. Professor da Faculdade de Medicina de Campos e amigo do Dr. Bernardo Pulha, que aí é a hora que você vai ter que zangar com ele, depois que quem me deu o seu contato foi o Bernardo, que é uma figura extraordinária. Vitor, obrigado pela sua presença, bom dia. Estava procurando a pessoa para poder falar muito sobre esse assunto, porque eu acho assim, é muito evidente, é muito importante esse recado que a gente tenta dar para as pessoas hoje, assim, apesar de que a internet é cruel nessa concorrência dela, massifica muito, mas a gente faz a nossa parte. Obrigado por estar aqui com a gente, por propor, por aceitar essa proposta de fazer o bem, de ajudar as pessoas nesse sentido. Bom dia, prazer te conhecer, bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, falar com vocês. Agradecer por esse espaço para falar de um assunto tão importante, um assunto que a gente tem visto agora nos últimos meses, mas principalmente nos últimos dias. Orientar sobre essas questões de uso de testosterona e anabolizantes, os riscos, as vantagens em alguns casos, as reais indicações, como fazer, se tem alguma maneira de fazer de forma mais segura ou não. Vamos conversar bastante sobre isso hoje, Cláudio. Ótimo. Cara, o que chama a atenção da gente é isso, assim, não precisava de ter uma morte especificamente falando, para a gente falar sobre isso. Isso é um tema sempre muito evidente. Você tem hoje aí influenciadores que propagam o uso indiscriminadamente, como é o caso do Gabriel, e tem também o bom, que tem um pessoal que vai no contra. É impossível você ter um corpo desse aí sem usar. Tem um pessoal que vai no contra, mas é muito pouco, acho que na proporção. E esse caso do Gabriel Ganley, para quem não viu, é um fisiculturista, influenciador digital com mais de 3 milhões de seguidores, somando TikTok e Instagram, quase 4 milhões. Ele morreu no sábado, dia 23, em São Paulo, e o óbito dele foi registrado como cardiomiopatia hipertrófica, que pode ser genética, hereditária e tal. Ele, assim, usava de forma, pelo início da carreira dele, inclusive, como fisiculturista, como marombeiro, essa coisa, ele era contra. Teve uma pneumonia, emagreceu muito, perdeu muita massa muscular e tal, passou a usar os anabolizantes. E aí, ele passou a usar de tal forma que ele mesmo chegou a dar entrevista falando, eu sei que vou ter menos 20 anos de vida. E aí acabou não passando tanto dos 20 anos, na verdade, chegou só aos 22. E isso chocou muita gente, chocou naturalmente aí outros influenciadores também, que tentaram, inclusive, até aquele Cariani falou que essa doença é genética, ele já tinha ela, enfim. Primeiro, doutor, o que é essa doença? Qual a gravidade dessa doença numa pessoa comum? Cláudio, quando a gente fala de cardiomiopatia hipertrófica, a gente tem que dividir em duas. Tem a cardiomiopatia hipertrófica congênita, que a pessoa nasceu com esse problema, que vai se desenvolver ao longo da juventude, é a principal causa de morte
cardíaca em pessoas abaixo de 30 anos e as cardiomiopatias adquiridas, construídas. O uso de testosterona, de um anabólico, esteroide em alta quantidade, pode aumentar o músculo cardíaco. Vamos lembrar que a gente tem músculo pelo corpo, músculo esquelético, mas o coração também é formado por músculo. Então o uso exagerado da testosterona, como foi o caso desse fisiculturista, promoveu o aumento dessa massa cardíaca. O aumento dessa massa cardíaca obstrui a saída de sangue e isso propiciona morte, propiciona arritmias malignas, parada cardiovascular. E aí não ficou claro, ou talvez escondido no caso dele, se realmente ele tinha essa doença prévia ou se o uso exagerado dos esteroides provocou a doença, ou talvez adiantou a doença dele. Tá? Não, sim, de fato está investigando. O primeiro laudo que saiu, né, feito aí pela Polícia Civil, é de que essa doença foi a causa. Quer dizer, você pode adquiri-la tomando indevidamente essas substâncias. Eu não posso chamar de medicamento, eu acho que substâncias. Pode ser medicação, porque aí a gente vai entrar numa seara, Cláudio, que existem as medicações regulamentadas pela Anvisa, que a gente consegue comprar na farmácia. Eu posso passar testosterona para alguém de maneira bem indicada, na quantidade correta, e ele ir à farmácia comprar. E existem essas substâncias que são vendidas no mercado negro, entre aspas. Academias, em outros centros aí de... Internet. Sim. Até hoje com entrega via delivery Tá, em casa. Um negócio muito doido. Então aí a gente tem que tentar separar isso. Mas são medicações sim, mas umas mais seguras, outras nem tanto, entendeu? Ou seja, não tem... Quando você se propõe a tomar essa coisa no escuro, não é uma Novalgina, não é uma Cibalena aí que você está usando assim de qualquer maneira. Existe essa questão também, sabe, Cláudio, da quantidade. Eu acho que se a gente voltar lá atrás, um paciente tem indicação de usar testosterona, tem que ser avaliado com muita cautela. Avaliado com cautela a real causa desse uso, a real necessidade desse uso, a quantidade de uso, em que frequência esse paciente vai usar, isso muda muito. A dose, vou usar uma vez a cada 15 dias, tem uma indicação para isso. Vou usar 3, 4, 5 por semana. E aí, quanto maior esse uso, exagerado, sem nenhum acompanhamento, maiores são os riscos, entendeu? Não tenha dúvida, você tem ali um uso indiscriminado disso e o resultado é, assim, assustador. Porque, assim, a princípio, você vê o corpo do cara, o corpo de um atleta fisiculturista, um cara gigante. Perfeito. Não é normal, não... E a gente vai falar muito sobre essa construção de shape natural, mas a gente pode adiantar. Geneticamente, essa coisa de ser favorecido, você tem 2 metros de altura, beleza, você é alto, aliás, você é alto. Sim. Então, assim, é a sua genética, é a sua formação, isso vem de família. Não adianta eu querer ficar aqui fazendo cirurgia para alongar a canela, que não... É basicamente isso, assim, no grosso modo de dizer. Tem algum perfil de população que realmente é privilegiada geneticamente, né? Se essa pessoa melhorar a alimentação, construir um superávit calórico, for bem acompanhado na academia, treinar, essa pessoa desenvolve o corpo mais rápido do que uma outra parcela da população. Não dá para se comparar, não dá para a gente olhar para o outro, por uma foto, por um vídeo, querer viver a vida daquele outro, sendo que cada um tem um perfil genético diferente. Existe muito esforço por trás desse crescimento muscular, dessa mudança corporal, de composição corporal. Uns mais privilegiados, outros menos, com certeza. Isso é natural, né? Não tem como. O que é interessante a gente falar assim, porque o que ele usava, inclusive eu quero entender, e aí eu te perguntei em off aqui, mas eu quero te perguntar ao vivo. E eu fico até preocupado em falar, se você achar que não deve, até melhor.
eu também concordo, não vai ter problema algum. Porque assim, a gente fala uma coisa, a pessoa pega aquilo pro lado oposto e quer, que legal, então quer dizer que se eu usar essa parada, eu vou... Você fica à vontade. Mas o cara usava insulina para crescer. E aí eu expliquei sobre esse relacionamento com diabetes, essa coisa. Falei, como é que é isso? Como é que é usar insulina para crescer? Que ponto que chega essa situação? Porque a insulina também é um anabolizante? Perfeito. Como é que é a função dela nesse processo, desse caso aqui? Fique atento, gente, para não copiar isso, pelo amor de Deus. Ótima pergunta, Cláudia. A gente tem recebido muito esse questionamento sobre a insulina por conta desse caso. E aí, qual que foi a procura dele com o uso da insulina? Uma das medicações desse rol, desse público para crescimento muscular, a grande questão é que eles precisam comer muito. Existe uma necessidade de se alimentar muito acima do que ele gasta de energia. Cada pessoa tem um metabolismo e para eu ganhar músculo, para eu ganhar peso, eu preciso comer acima desse gasto de energia. E aí, para ele atingir esse gasto de energia de 5.000, 6.000 calorias, ele precisa usar a insulina, que é uma medicação contra o jejum. É uma medicação que dá apetite, é uma medicação tida como anabolizante por isso. O que é um anabolizante? Ele promove crescimento. Ele está contra a destruição, contra o jejum, contra o catabolismo. Então ele vai conseguir comer mais e, além disso, o que ele comer vai ser melhor absorvido. Então toda caloria ingerida vai ser melhor absorvida para ele conseguir ganhar os nutrientes e crescer. Esse ponto é um ponto polêmico, importante da gente conversar com calma, Cláudio, porque talvez o ponto-chave da nossa conversa seria o acompanhamento médico, a necessidade de um acompanhamento médico próximo. Existem medicações e medicações, e todas essas medicações têm efeitos colaterais. Então a insulina, por exemplo, o principal efeito colateral é a hipoglicemia. Então não dá para usar sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum tipo de orientação mais a fundo, porque são medicações com muitos riscos, entendeu? Acha que a falta, pular essa etapa do acompanhamento, ou pular esse processo do acompanhamento médico, é porque você não vai indicar as substâncias, e aí o crescimento vai ser lento, porque há a pessoa do nada quer crescer. Você acordou hoje com vontade de crescer, como se você não estivesse colocando a sua vida em risco. Você acha que é possível a medicina acompanhar não essa velocidade de querer crescer, mas convencer essas pessoas que é possível ter um crescimento dentro de um plano, dentro de um programa acompanhado pelo médico? Perfeito. Essa talvez seja a grande dificuldade dos dias atuais. As pessoas querem um ganho exagerado e principalmente rápido. Então a pessoa não quer, sob um acompanhamento correto, Cláudio, fazer academia todo dia, se alimentar bem todo dia, evitar o álcool diariamente, evitar outros hábitos diariamente. Então, quando você quer algo exagerado e rápido, você às vezes procura caminhos ruins, procura caminhos que podem trazer problemas, né? E aí, aquilo que você comentou do Instagram, da internet, traz esse problema, porque a pessoa se compara diariamente, a pessoa olha vídeos, olha foto diariamente e busca aqueles resultados de outra pessoa que você nem sabe o que está utilizando, entendeu? Então, acaba que se torna, Cláudio, uma doença realmente mental. Acaba que se torna uma doença mental, uma disforia corporal. Você quer ter um corpo talvez inalcançável em tão pouco tempo, e aí você busca aquilo de toda forma e não vê os riscos. Não vê os prejuízos desse caminho e quando vê, não liga, e aí a gente entra nessa preocupação diária de má orientação, de não conscientização, e esse caso trouxe para a gente um alerta que aí, quem sabe, as pessoas vão acordar um pouco e tentar um segmento mais responsável. A doença dele pode ser genética ou não. No laudo é aquela disfunção lá. Agora,
E se eu não tenho nenhuma doença genética, aí tá tudo bem? Eu posso tomar então as bombas? Como é que é isso? Não. Quando que está indicado então, Cláudio? Vamos voltar. Chegou um paciente querendo usar testosterona. Qual é a real indicação dessa medicação? Se esse paciente tem uma produção baixa de testosterona, lembrando que o homem produz testosterona diariamente, se esse homem tem uma produção baixa de testosterona, um nível nos últimos consensos abaixo de 264, arredondando 250, associado a sintomas, a gente pode pensar na reposição. Antes de pensar nessa reposição, você tem que tentar entender de onde vem esse problema. Será que a gente chama de hipogonadismo masculino, é o déficit de produção de testosterona. E aí vem a primeira dúvida, será que é um déficit de produção? Então esse homem não consegue produzir testosterona pelos testículos, ou será que é um déficit de um alerta mental? A gente chama de hipogonadismo secundário, quando o cérebro não consegue estimular o testículo a produzir. Dividindo esses pacientes, você entende a real causa dessa doença e aí trata, tá? Quando a gente trata esse paciente, independente da dose, por mais que ele tenha real indicação de uso, os riscos também estão ali. É aquilo que eu estava comentando, o coração também tem músculo, o coração também cresce durante o uso da testosterona. Por isso que tem que ser reposto, tem que ser indicado com uma prudência muito grande, porque os riscos existem mesmo na reposição feita por médico, mesmo na reposição feita sob acompanhamento. Então esse coração pode crescer e você vai ter que lidar com esses problemas cardiovasculares, tá? Isso, a gente está falando de um paciente saudável. Saudável, completamente jovem. Saudável. Jovem, independente da idade. Independente da idade. Então a testosterona pode estar baixa nesse paciente jovem. Pode ser, por exemplo, como você disse no caso dele, uma questão congênita. O paciente nasceu com um déficit de produção pelo testículo. Ou outro paciente que tem um tumor cerebral que não consegue estimular esse testículo a produzir. Ou outro paciente de 15, 16 anos que por um trauma na infância, numa gangorra, traumatizou o testículo e esse testículo parou de produzir. Então a gente tem que sempre diferenciar a real causa do problema antes de partir para o tratamento, entendeu? Mas existe isso, independente da idade, esse paciente pode estar com uma diminuição da produção de testosterona e aí existe a necessidade de reposição. A grande diferença é a dose. Quando eu quero repor testosterona em alguém, a gente faz a mínima dose possível para esse paciente se sentir bem, para a gente devolver aquela testosterona que o paciente necessita. E aí uma outra questão também importante da gente, talvez entrando de uma maneira mais profunda no assunto, é como você vai repor. Você pode repor, Cláudio, de algumas maneiras. Por exemplo, existem testosteronas orais, existem testosteronas injetáveis e existem testosteronas por implante, que é talvez a via que a gente menos goste, tá? Porque a Anvisa não tem nenhum consenso, nenhum artigo, nada, nenhum estudo que nos oriente sobre esse uso, nos dê segurança sobre esse uso, então é bom evitar. A oral também é um tipo de reposição não legal, tá? Não é uma reposição segura. Então você fica preso entre a reposição via injetável e uma reposição via gel, tá? Seriam as duas possibilidades. Então você sempre adequa a esse paciente a dose e ao tempo de aplicações, sempre orientando a eles os riscos e os benefícios e como tem que ser esse segmento para a gente tentar minimizar os riscos que vão existir. Tá? É possível, eu quero que você fale, agora estou com um caminhão de perguntas aqui com as suas declarações aí, com o seu posicionamento dessas metodologias de uso. Eu quero entender por que a oral não é tão legal quanto você fala e a de implante, eu já posso imaginar que é meio que uma coisa definitiva, ou seja, é mais complicado, mas me fala por que as duas não são tão legais assim.
Ótimo, ótimo. Deixa eu tentar explicar para vocês. A oral, por si só, toda vez que a gente ingere, na maioria das vezes que a gente ingere uma medicação por via oral, essa medicação, após passar pelo tubo digestivo, vai direto para o metabolismo no fígado. Quando um esteroide, uma testosterona, passa para o metabolismo no fígado, ele mexe muito com o meu perfil de colesterol. Então, ao mexer muito nesse perfil de colesterol, ele eleva muito o meu risco de ter algum problema cardiovascular. Quando eu falo cardiovascular, é infarto ou AVC. Então, como a gente quer minimizar esses riscos, não seria um tipo de administração correta, mas bem indicada. Além de poder provocar algum tipo de lesão hepática. Então, a gente pode criar uma hepatite, futuramente uma cirrose hepática, por uso de medicação por via oral. Tá? E o implante, ou chip, também tido como chip da beleza em alguns casos, implantes, a grande questão é que não é bem regulamentado. A Anvisa não libera, a gente não consegue comprar um implante numa farmácia. Então não tem uma real farmacocinética. Como essa medicação vai agir no nosso corpo? Tem um problema daqui a 2 meses. Como essa medicação está agindo? Eu não sei. Ninguém sabe de maneira segura. Então não dá para usar porque como eu não sei tratar os efeitos ruins, eu não posso indicar visando os efeitos bons, entendeu? A gente sempre pensa na testosterona tentando se assemelhar à nossa produção. Então eu quero deixar o paciente com o mesmo nível todos os dias. E quando a gente coloca um chip, essa liberação pode ser irregular. Dia o paciente libera uma quantidade maior de testosterona. Eu dei aquele exemplo para vocês de 264. Então o paciente vai a 1.000, 1.200 de testosterona num dia, fica mais irritado, mais mal-humorado. No outro dia ele volta a 200. Essa labilidade, esse sobe e desce, é muito ruim para efeitos colaterais, entendeu? Imagina ter que suportar essa pessoa também, né? Ter que ficar perguntando. Que doideira, dá aquele tédio no dia e no outro dia o cara tá, pelo amor de Deus. É assim mesmo, é uma irritabilidade importante. A gente sempre, quando conversa com pacientes que usam, a gente lembra ao paciente, aos familiares, olha, os 2, 3 primeiros dias pós-aplicação, aguenta ele. Vai ficar mais irritado, vai ficar mais mal-humorado, vai ficar mais agressivo, porque essa mudança repentina do nível de testosterona, o paciente com 200 é um, o paciente com 800 é outro. Essa mudança mental existe, entendeu? Então é sempre bom orientar também. Fica bipolar, né? Meio bipolar, sobe e desce. Sobe e desce. No meio do uso, ele fica estável, mas no início e no fim, medicação subiu, medicação está descendo, ele fica mais irregular. Altera o comportamento. Altera bastante. Caramba. E aí eu tenho a minha produção de testosterona em dia, mas quero aumentar a minha produção de massa muscular. É possível eu usar... Eu tenho que te apertar do jeito que der aqui. Manda tudo. É possível usar, então, mais aplicação de testosterona? Tipo assim, é um limite aceitável para fazer crescer um pouco mais, para tentar entender e satisfazer o pessoal que quer mesmo crescer, e, enfim, não para concorrer, mas para chegar a um corpo ideal. É possível? Não tem, Cláudio. Infelizmente, não tem. Não tem um limite mínimo, aceitável, seguro, 100% seguro de testosterona para nenhum tipo de reposição. A gente precisa conscientizar e orientar, a não ser que eu tenha uma doença. Tem uma doença que não produz testosterona da maneira adequada, tá? Então, foi bem dosado, foi investigado a causa e tem uma produção de 120 de testosterona. Aí sim, esse paciente eu preciso levar a um nível acima porque ele necessita por doença, por problema. Agora, se um paciente tem 500 de testosterona, um nível normal, ou acima daqueles 264, 350 de testosterona, um nível normal, eu colocá-lo para 600, eu estou dando riscos. Entendeu? Então não tem, infelizmente, é uma medicação, é uma droga fantástica, é uma droga que realmente melhora muito a performance, melhora muito o bem-estar, só que colocando na balança benefícios e riscos,
não dá para indicar. Entendeu? Não vale a pena. Não vale a pena. O que a testosterona faz com a gente? Tem que te Se você pensar para o coisas. corpo, se você pensar no corpo, Cláudio, o que a gente quer? Então ela faz um crescimento muscular e ao mesmo tempo ela queima a nossa gordura. Então tudo que a gente deseja. É um sonho, de todo mundo que além de é perfeito, é uma medicação que por isso que está sendo tanto usado. Se a gente parar para ver, Cláudio, a partir de 2023 foi suspenso o uso só para fins estéticos e para esporte. Então, até lá era usado em mais quantidade porque não tinha tantas indicações formais para uso. A partir disso, a gente tentou de maneira mais séria regulamentar para evitar esse uso indiscriminado que a gente chegou nos dias atuais. Mas é muito por conta disso, por ser uma droga, uma medicação fantástica. Quando a gente fala droga, medicação fantástica, fantástica. Ela consegue promover ganho muscular, consegue promover perda de gordura, aumento de força, aumento de disposição, aumento de velocidade, um ânimo mental, só que junto aos riscos, entendeu? Aumento de faturamento do Superplano Boa Viagem. Também. Porque, cara, pô, assim, quando a gente anuncia, você anuncia uma droga maravilhosa assim, a pessoa tem que saber. Também. O risco é esse, é real e iminente. Eu sou chamado nos hospitais, Cláudio, não vou colocar aqui diariamente, mas quase que diariamente para atender os efeitos que essa droga promove. O cardiologista é o médico que mais me chama para avaliação. Então, paciente de 23 anos tendo arritmias, paciente de 27 anos tendo infartos, paciente de 35 anos com insuficiência cardíaca, com o coração inchado. Então, o coração ficou tão inchado que não consegue bombear. E sempre a mesma coisa, sempre por conta de uso da testosterona. Aí a gente para ver, poxa, será que esse paciente está usando muita quantidade? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes pode ser uma quantidade pequena. Então não existe, infelizmente, não existe quantidade, dose segura da testosterona, entendeu? Eu tive pericardite com 34 anos. Aí teve um Dr. Maron Kik. Fenômeno da cidade. Um dos maiores médicos que eu tive contato. Né, cara? Que era sensacional. Eu tomei benção ele outro dia, eu acho que ele não me conhecia. Aí depois falaram com ele veio me dar um abraço. Mas ele é um cara extremamente competente, cara, assim, é o que você falou, é um fenômeno de um conhecimento extraordinário. E aí ele falou, cara, a gente tem que pesquisar de onde veio essa pericardite. Graças a Deus melhorei. Que é, assim, a grosso modo, você pode explicar melhor, mas é a inflamação do pericárdio. É a periferia, né? Fiquei por dentro dessa história. É a periferia, como se inflamasse ali, e assim, os médicos conversaram muito comigo, explicaram, Dr. Jomar, o pessoal todo falou, como você pegar um coraçãozinho de frango, quando você for fazer lá no churrasco, você vai ver que tem uma gelatina. Uma pele, um revestimento, né? Aquilo ali inflamou. Perfeito. E aí foi pesquisar. E nenhum desses médicos, que eu já nem me lembro mais, foram tantos, o doutor Maron determinou que pesquisasse. Ele falou, rapaz, você usa droga? Eu falei, não. Você tem algum uso de anabolizante? Eu falei, não. O único problema que eu tenho na minha vida é o Fluminense, que minha voz é boa. E brinquei assim, ele falou, não, cara, eu não fumo, não tem nada disso e tal. E aí veio essa pergunta da testosterona. Eu falei, não, nunca medi a minha, nem nunca me interessei por isso e tal. Enfim, ela está ligada direto ao coração. Direto. As consequências são nessas. Eu estou citando um exemplo, que aí vem a investigação imediata do coração. Sempre, coração, é o que a gente chama de risco cardiovascular. Cada paciente tem um risco cardiovascular na vida. Então, eu posso ter um risco baixo de ter um infarto nos próximos 20 anos, outra pessoa pode ter um risco moderado, outra pessoa pode ter um risco alto. A testosterona aumenta esse risco. É como o Gabriel Ganley falou, ele sabia que ele estava perdendo 20 anos de vida, ele só não imaginou que seria tão cedo, porque é uma droga que mexe, Cláudio. Você falou do pericárdio, que é o revestimento. A testosterona mexe no miocárdio, na própria musculatura do coração. É fácil pensar, se a testosterona aumenta o ganho muscular
do braço, do bíceps, da perna, do quadríceps, também aumenta o tamanho cardíaco, o músculo, o coração é um músculo. Então esse coração foi feito para bombear tal quantidade de sangue. Se você aumenta muito ele, você desorganiza esse bombeamento, aumentando os riscos. Fora outros riscos, a gente se atém ao risco de infarto e AVC, mas tem que lembrar também da próstata. Sempre é bom ficar lembrando da próstata, é uma doença muito prevalente no público masculino. Então, existe um aumento da próstata. Como orientação, só um lembrete aqui, não causa câncer de próstata, mas causa um aumento importante dessa próstata. Lembrar bastante do fígado, lembrar de tromboses em outras regiões pelo corpo, trombose na perna, trombose no braço. Então é um problema mais vascular, mas também lembrar de alguns órgãos, como coração, fígado e próstata. Sensacional. O estrago é incalculável. Incalculável. Se não bem indicado, Cláudio, incalculável. Assim, incalculável no sentido de que cada um é cada um. Você tem um cálculo aí que você falou, cara, vai atingir tudo. Agora, dependendo da saúde de cada um, pode ser um estrago irreversível. Principalmente se for feito, aí é uma questão... pela ciência, pela medicina correta, baseada em evidências, nunca está bem indicado. Mas existem casos que a gente vê por aí que os pacientes, as pessoas, né, exageram muito. E aí, quanto maior o exagero, maior o risco. Então, se você usa uma droga em mais quantidade, semanal, se você usa de uma maneira que você não sabe nem de onde que vem a medicação, você compra na farmácia, você compra na academia, você compra numa loja de um camelô, não tem como. Então você não sabe nem de onde que vem essa medicação. Então os riscos só vão se somando. E aí no final das contas não tem outro caminho como não um infarto, um AVC, uma trombose, um problema maior, entendeu? Tem uma curiosidade aí, você que é o cara para explicar pra gente. Eu só vou deixar a pergunta e te pedir uma gentileza para a gente retomar com a resposta no próximo bloco. Perfeito. Mulher produz testosterona? Daqui a pouco você me responde. Boa. Porque testosterona não vem dos testículos? Para nós leigos, né? Calma aí, gente. Vamos entender esse. Qual é o processo? As mulheres conseguem produzir, elas têm a necessidade de fazer esse complemento, esse suplemento. Enfim, é igual vitamina D, o corpo não produz vitamina D. Mas você vai ao sol ali, 2 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos que você está numa caminhada ali, beleza, já... Enfim, né? Isso, assim, grotescamente falando, mas eu quero entender e saber as consequências dessa substância também nas mulheres, não só na questão muscular, estética, mas sobretudo nas patologias, que imagino como não seja também. Tem vários comentários aqui no YouTube. A Laura Mayhofer está aqui, começando segunda muito bem, ouvindo o Dr. Vitor. A Sueli Porto falou, eu jamais tomaria uma dessas porcarias. Boa, Sueli. É isso mesmo, está ouvindo lá pela rádio, valeu. E tem um Ângelo Vidal aqui, ele diz o seguinte comentário sobre você. Cláudio, amigo, o fórum não é sobre esse assunto, mas é impossível não falar. O Vitor tem algum parentesco com Marcela Adnet? Já falaram que você parece com Marcela Adnet? Uma vez já falaram. Você parece. Tá bom, Ângelo, valeu. Grande comediante, figuraço. E tem mais aqui também o Bernardo está aqui, ó. Bom dia, doutor Bernardo Pulho. E ele pediu para o doutor Vitor falar sobre o uso de testosterona em mulheres. Ele pediu aqui. Beleza, então vamos juntos, o doutor Bernardo. A gente deixa essa conexão aqui para o próximo bloco, esse fio aí, para a gente pegar no próximo bloco aí nesse assunto e continuar, porque tem outros temas também pertinentes, porque assim, um tema conversa muito com o outro, né? Como que você não fala sobre essa busca pelo corpo perfeito, que agora também a gente pode analisar ao longo dos anos, principalmente o corpo feminino. O homem é atrás de músculo, beleza, tá, mas o corpo feminino, ele mudou muito a estética.
A mulher nunca foi tão musculosa quanto está hoje. Um negócio que também é outro tema para a gente falar lá na frente. São 7h50 em Campos. A gente volta já com o Vitor Pimentel, doutor Vitor Pimentel, médico, endocrinologista, professor da Faculdade de Medicina de Campos, conversando ao vivo com a gente aqui na Folha FM, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por imagem. Aí daqui a pouco a gente vai falar onde é que o doutor Vitor atende, como que você consegue falar com ele, tudo isso. Continue ligado aí, continue na Folha FM. Está sendo implantado